multiplicar por 2, foi o que disse o Gessner. É o nosso entrevistado que nos atende na manhã deste sábado. Tudo bem, Gessner? Como vai? Bom dia. Tudo bem, muito bom dia, Ronald. Um prazer enorme estar aqui com vocês. Prazer enorme conversar com os ouvintes da Rádio Bandeirantes e aí do programa Gente. Eu e o Zaidan estamos aqui, vamos bater papo com você. Ô Gessner, a gente provou falar sobre necessidade de aumento da oferta de saneamento básico no Brasil vem do meu tempo de escola, do seu tempo de escola, do tempo de escola de todo mundo, né? A gente provou ao longo desse tempo todo algumas incompetências, inclusive para fazer o próprio censo, que nós conseguimos atrasar até o próprio censo, que é aquilo que delimita quais políticas públicas precisam ter esta ou aquela atenção com este ou aquele investimento por parte do poder público. Como é que você avaliou especificamente o aspecto do saneamento básico neste dado divulgado para esse encurtado ou alongado censo atrasado do ano passado? Do ano Olha, retrasado. Ronald, aqui a gente tem um aspecto, digamos, um meio copo cheio, meio copo vazio. Tem um aspecto positivo que você assinalou, que houve uma certa melhora de alguns índices, né, quando a gente olha o censo, né, e como você disse, é muito importante ter os dados do censo, porque eles são os mais precisos, os mais abrangentes, né? E o que aconteceu? Por exemplo, a proporção dos domicílios que têm acesso à rede coletora aumentou. Então, se a gente compara com o censo de 2010, isso passou de 53% para 63% aproximadamente, né? Isso é algo positivo. Se a gente considera não só o acesso à rede de coleta de esgoto, mas também outras soluções como fossa séptica, em algumas regiões do país ou em regiões mais remotas, é muito comum ter uma fossa séptica ou uma fossa, digamos, mais de caráter individual, não necessariamente ligada à rede. Você tem 75,7% dos domicílios ligados a algum tipo de solução, ou à rede, ou a um sistema de fossas, ou alguma solução que o IBGE considera como uma solução aceitável, digamos assim. Então, isso é positivo, quer dizer, isso aumentou. Agora, é muito pouco, né, Ronald Zaidan? Isso é pouquíssimo, porque nós estamos falando que, digamos, quase 50 milhões de pessoas estão sem acesso, né, a esse serviço básico. Tem um dado, Ronald Zaidan, que me impressiona muito pela gravidade do problema, né? Você tem 1.200.000 pessoas que não têm acesso, que moram em locais que não têm banheiro, que não tem alguma solução sanitária possível, sequer buraco onde colocar os dejetos. Então, você imagina a situação dramática. Quer dizer, o Brasil não pode aceitar esse tipo de situação. Quer dizer, é um quadro dramático. Agora, quando a gente olha em perspectiva, a gente pega 2000, 2010, 2022, estamos melhorando. Agora, a passos de cágado, né? A gente está melhorando muito lentamente em um assunto que é essencial para a saúde da população, para a saúde de todos, não? Toda a população sofre com o fato de que tem criança brincando no esgoto, tem lixo sendo jogado nas casas quando há enchentes, como foi relatado aí na matéria. Quer dizer, essa situação realmente é uma situação que todos os brasileiros deveriam considerar uma situação inaceitável e que precisa ser corrigida o mais rapidamente possível. Ô Gessner, bom dia. Bom dia, Zaidan. Bom, nós temos cerca de 50 milhões de pessoas com condições de esgotamento, né, rede de esgoto, precárias, condições precárias. E vale notar também, né, Gessner, que, como você frisou, aquilo que é considerado adequado e, portanto, aumenta esse percentual de pessoas atendidas pelo sistema, há muitos que estão desconectados da rede, mas tem a fossa séptica, a fossa filtro e tal, mas
são situações consideradas adequadas. Agora, há uma questão que, na verdade, serve para todos os debates sobre problemas sociais no Brasil, que é a assimetria, né? Há uma assimetria, porque você tem um dado nacional, mas com realidades regionais bem distintas. Tanto que, entre os indígenas, mais de 70% não têm condições adequadas. E isso, claro, diz respeito principalmente a algumas regiões. Então, o problema no norte é diferente do problema no sul, o sudeste é diferente do nordeste, etc. Por esse levantamento do IBGE, é possível notar uma evolução geral, ou seja, ainda que a passos lentos, mas há uma melhora que é visível em todo o país, ou ela ainda se dá principalmente no sul e no sudeste, Gessner? Olha, Zaidan, essa questão muito interessante, porque muito importante. Infelizmente, o abismo entre uma situação, por exemplo, como o estado do Maranhão ou o estado do Piauí, tem uma situação bastante precária do ponto de vista de saneamento, esgotamento sanitário em particular, ou coleta de lixos, se quisermos falar de resíduos sólidos urbanos. A situação desse estado, a situação de São Paulo, esse abismo não tem diminuído. Quer dizer, tem havido, em níveis absolutos, tem havido uma melhora. Né? Como nós dissemos antes, uma melhora num ritmo muito lento, mas tem havido uma melhora. Agora, a diferença, a desigualdade regional no Brasil continua. Eu convido os ouvintes, os internautas, a olharem os mapas que o IBGE dispõe, mostrando em cores a situação do saneamento no norte, nordeste e no sudeste. É impressionante. Você vê dois Brasis completamente diferentes, um com uma enorme carência e outro com uma carência grande. Né? São duas carências, mas certamente a situação do Sudeste é melhor do que as demais regiões, e em particular o Norte e o Nordeste têm situações muito dramáticas, né? Realmente muito dramáticas. E aí é muito importante também do ponto de vista de faixa etária. O IBGE abre por faixa etária e abre também, como você assinalou, por exemplo, grupos indígenas, negros, pardos, e infelizmente o abismo também é muito grande. Agora, se percebe uma ligeira melhora quando a gente olha mesmo estados que estão muito atrasados, eles melhoraram um pouco. Agora, isso nos leva à noção de que o que o Brasil precisa nesse momento é um salto. Né? Não dá para a gente está comparando dados do censo 2010, 2010, 2022. Não dá para esperar outros 40 anos para que a situação melhore, não é, Zaidan, Ronald? Eu acho que a gente tem que realmente colocar uma meta claríssima de mudar radicalmente essa situação, que exige um salto de investimento para fazer isso. Né? Na verdade, o novo marco do saneamento, a Lei 14.026, aprovada em 2020, visa precisamente estimular muito o investimento para que essa situação seja superada. Há uma ênfase muito grande em água e esgoto, mas eu chamaria muito atenção, talvez isso não fique tão claro para os nossos ouvintes, para a população em geral, que a questão da drenagem nas cidades é muito importante. A gente viu as cenas dramáticas nessa semana aí com as chuvas, o que mostra que as nossas cidades precisam de um sistema de drenagem muito melhor do que aquele que nós temos. Né? Então, e a drenagem também faz parte do saneamento. E também, como foi apontado, a questão das caçambas, né?
que ficam lá enchendo, transbordando lixo pela rua. Certamente os ouvintes já viram isso nas suas cidades, das caçambas transbordando lixo, daí vem a chuva e o lixo fica boiando. Toda essa situação que aporcalha as nossas cidades, eu acho que chegou a hora de dar um basta nisso, né, Zaidan e Ronald? Agora, você fala na meta. É imprescindível não nos acostumarmos com esses passos de tartaruga. E a população do Brasil ainda é uma população que cresce. E então é claro que problemas demográficos podem fazer com que os problemas se tornem maiores, né? Que haja retrocesso nas poucas conquistas. Como atingir essa meta? Como ser mais rápido, eficiente? A promessa de termos aí na próxima década saneamento, o que significa esgoto e água tratada para todos. Como atingir essa meta, Gessner? Qual o caminho a ser traçado? Olha, Zaidan, eu acho que o país precisa responder com três linhas de ação, né? Uma primeira diz respeito a realmente o esforço de investimento de todas as formas possíveis, né? E aqui não interessa se é empresa pública, se é empresa privada, se é empresa que é pública e privada, quer dizer, nós precisamos reunir todos os, todas as fontes de recursos para realmente superar essa situação. Superar a situação da coleta do lixo, da disposição final desse lixo. Vamos lembrar que nós temos mais de 3 mil lixões no Brasil, uma vergonha total ao país e uma agressão à saúde pública, né? Então precisa muito investimento. Se a gente nos conscientizar que é preciso dar um salto, nós não vamos, a gente vai continuar assim daqui a 8 anos, espero que não atrase o próximo censo, né? A gente vai de novo constatar, puxa, melhoramos um pouquinho, que bom, etc., mas não demos o salto. Então, esse investimento é importante, daí a importância de trazer também o investimento privado e deixar de lado uma discussão ideológica, se é privatização, se não é privatização, é ver a melhor forma de aumentar investimento. Investimento significa construir aterros sanitários adequados, construir sistemas de tratamento de água, sistemas de tratamento de esgoto, soluções importantes. Por exemplo, você mencionou a população indígena que vive em áreas remotas, sem saneamento, soluções inovadoras que possam levar soluções seguras do ponto de vista sanitário para essas populações. Enfim, há investimento. Precisa realmente colocar dinheiro e recursos para fazer isso. Segunda coisa, ninguém vai fazer grandes investimentos se tiver soluções populistas, do tipo, não, é tudo de graça, congela a tarifa, não leva em conta qual é o custo. Todo serviço tem um custo. Então, por exemplo, se vai coletar o lixo e depois vai levar esse lixo para uma solução adequada, de disposição adequada, é possível, pode ser um aterro sanitário, mas pode ser também uma disposição inovadora no sentido de gerar energia a partir dos resíduos sólidos urbanos. Você vai fazer isso? Ninguém vai investir nisso se não tiver um retorno razoável, obviamente submetido à regulação. Então, é preciso acabar com o populismo tarifário. Por exemplo, precisa ter cobrança do serviço de coleta e disposição final dos resíduos. Obviamente, a população que vive na parte das cidades, que é mais rica, mais estruturada, você tem que pagar mais. E a população mais pobre tem que ter tarifa social, mas a gente precisa acabar com essa mania de ficar fazendo populismo barato, e daí ninguém tem o serviço. E quem não tem o serviço são os mais pobres. Um dado que é impressionante, praticamente 75% da população
que não tem acesso a esgotamento sanitário recebe menos que um salário mínimo. Ou seja, são os pobres que sofrem, são os negros e pardos que sofrem, são os indígenas que sofrem. Quer dizer, a população mais carente é que sofre com a falta desse serviço. E isso que precisa mudar com uma regulação adequada. Quando a gente fala regulação, pode parecer meio abstrato para o ouvinte, regulação é estabelecer regras, regra da tarifa, de nível de qualidade, etc., sem interferência política, político fazendo gracinha, vou dar o serviço de graça, etc., etc., ou então interferência do poder econômico, uma outra empresa fazendo pressão para defender seu interesse. Tem que ter um regulador com excelência técnica, com transparência, que receba direito, um salário razoável e que faça o seu serviço direito de maneira imparcial para regular os serviços. Isso é muito importante. Então, o papel das agências reguladoras de boa qualidade é fundamental. E, finalmente, a gente precisa olhar ao médio e longo prazo. Precisamos ter planejamento no país, quer dizer, o planejamento urbano, depois o plano diretor de esgoto, o plano diretor de água, olhar para frente, para décadas à frente, quer dizer, onde estará, dos nossos 5.500 municípios aproximadamente, onde essa população vai estar, fazer essas projeções de longo prazo e prever as infraestruturas necessárias para essa população. É algo que não é não é ir à Lua, ir a Marte, né? Mas fazer aquilo que a população precisa. Ô Gessner, mas tem que ir também ao Congresso Nacional, porque uma boa parte da grana que poderia ser de maneira determinada, planejada e tentando atingir os objetivos mais prementes da população brasileira, são verbas que estão em emendas passadas para parlamentares. E muitas delas, na gigantesca maioria das vezes, o parlamentar está mais preocupado no número, por exemplo, de que 1.200.000 brasileiros não têm banheiro dentro de casa, né? E a grande maioria, a enorme maioria dessa população está no Nordeste do Brasil. Se esse cidadão parlamentar tiver que optar entre asfaltar uma rua, construir um ginásio, ou fazer uma ponte, ou investir em saneamento, ele vai optar pelas três primeiras. Então tem uma lógica que está interligada às emendas parlamentares que não vai ajudar nesse processo. Vai depender sempre de um investimento ou de uma parceria público-privada ou de um investimento de um PAC para poder resolver essas questões estruturantes? Olha, Ronald, você levantou a questão histórica do saneamento, que é essa economia política perversa, não é? Como a tubulação de esgoto, o interceptor de esgoto, uma rede coletora não aparece, então muitas vezes não há dividendo político derivado do investimento. Saneamento, o sujeito prefere fazer uma praça bonita, colocar uma fonte luminosa, etc., em vez de fazer aquilo que a população precisa prioritariamente, né? Eu acho que daí a necessidade dessa combinação, planejamento, regulação e investimento, onde o investimento privado é importante, porque se você tiver uma boa regulação, transparente, com uma tarifa que é razoável, que realmente reflete o custo do serviço, que dá uma tarifa mais baixa para a população mais pobre e que, ao mesmo tempo, remunera o capital, etc., esse investimento será feito. Por isso, eu acredito que a participação privada é muito importante. Muitas vezes a gente ouve, vai privatizar a água, que é um direito humano, etc. Não é isso. Na verdade, é um serviço como outro qualquer, como telefonia, por exemplo, onde a participação privada pode oferecer o serviço com boa qualidade, sempre monitorada, regulada, fiscalizada por bons reguladores. Então, eu acredito que parte desse populismo, desse viés anti-saneamento, pode ser corrigido com uma maior participação privada. Não só, a participação pública também é fundamental. Além disso, eu acho que a sociedade
precisa ser informada, e nesse sentido a Rádio Bandeirantes é fantástica no sentido de alertar, de chamar a atenção para os problemas, né, como vocês fazem todos os dias, no sentido de que a população comece a falar, espera um pouquinho, senhor prefeito ou senhor vereador, aqui no meu bairro aqui não tem coleta de lixo. Por que não tem esse serviço? E por que no bairro do Bacana tem coleta, está tudo direitinho, ou então você não vê lixo na rua, etc. Por que isso acontece? Então, o cidadão, o eleitor, começa a cobrar do político. Isso infelizmente, ainda é pouco diante da necessidade, mas está aumentando. As pessoas estão começando a falar, vem cá, saneamento é fundamental para a saúde. Muitas das epidemias que nós temos estão ligadas, de uma ou outra forma, à falta de saneamento. As internações por problemas de diarreia, que afetam tanto, sobretudo, as crianças, é um fenômeno ligado à falta de saneamento. Então, as pessoas começam a cobrar os políticos a esse respeito. Eu acho muito interessante, vocês normalmente chamam a atenção, para os dados, por exemplo, que o Instituto Trata Brasil divulga a respeito de uma classificação da qualidade do saneamento nos 100 maiores municípios. Eu acho que isso é interessante porque gera uma concorrência, eu costumo chamar que é o brasileirão do saneamento, gera uma concorrência entre os municípios e, naturalmente, entre os prefeitos e as câmaras de vereadores, etc., para ver como que está o município comparativamente aos demais. Isso é uma concorrência saudável e começa a levar a consciência ao cidadão, a falar, espera um pouquinho, por que o município aqui do lado está com nota 10 e eu estou sendo reprovado em termos de qualidade de saneamento, né? Isso ajuda e começa a reverter essa economia política perversa de um serviço essencial, mas é um serviço que não dava no passado tanto dividendo político. Eu acho que há uma consciência maior, mas tem que aumentar muito. E eu acho que a discussão desses resultados do censo, que foi divulgado ontem, né, que hoje vocês já estão promovendo o debate, e a divulgação também dos dados do Sistema de Informação sobre Saneamento, chamado SNIS, também são importantes. É importante fazer esse debate. Esse ano é um ano de eleições municipais, e esse debate é muito pertinente às campanhas municipais. Eu acho que os eleitores devem cobrar. Qual é o plano para o nosso município melhorar significativamente nessas áreas que nós mencionamos aqui? Água, acesso à água tratada para todos, rede coletora de esgoto, a drenagem para evitar as tragédias das enchentes e também a questão dos resíduos sólidos urbanos para evitar esse lixo espalhado pelas nossas cidades e que espalham também todas as doenças que afligem a nossa população. Ô Gessner, é claro, o que importa é que as pessoas tenham esgoto, água tratada, água limpa, água potável. Isso não traz apenas o benefício individual, mas coletivo, social. Doenças são evitadas, né? Inclusive demanda pelo serviço público de saúde, não há dúvida. E como você frisou, o que importa para o cidadão é que ele tenha esse serviço com uma tarifa justa. Não é barata, não é de graça, mas justa, que não seja também algo que inviabilize seu orçamento. E aí não importa para o cidadão se quem está entregando esse serviço é o Estado ou é uma empresa. Interessa que haja um serviço e uma tarifa justa. Mas não existe, assim como há aqueles que tratam a privatização como anátema, né? Não há também aqueles que fazem da ideia da privatização uma panaceia. Eu vejo, por exemplo, a maneira como o Tarcísio está tratando a Sabesp, a questão da Sabesp. Ele dá pouquíssima margem para discutir, que é o que tem de ser feito e acabou, e se move cada vez mais rapidamente nessa direção.
E quanto à regulação, que você frisou, é imprescindível, o histórico brasileiro é ruim. Na saúde, né, com a ANS, na aviação civil, as agências não têm um histórico de bons serviços prestados. Como é que você vê essas questões? Olha, Zaidan, você levanta pontos fundamentais. Você tem toda a razão, que, não, que a gente deve evitar posições assim, ideológicas sem um exame específico de cada situação, não é verdade? Então, por exemplo, o sujeito que é contra todo tipo de privatização, ou o sujeito que acha que privatização vai resolver tudo, como você bem falou, não vai. A gente precisa olhar caso a caso, né? Há casos, por exemplo, eu vou citar um deles, por uma cidade como Berlândia, né? Que tem, na verdade, não é um sistema privado, não é uma empresa estadual, é um sistema de autarquia e funciona muito bem, né? Quer dizer, há vários casos onde uma autarquia ligada à prefeitura municipal funciona bem. Há casos, vamos pegar, por exemplo, uma empresa como a Copasa ou como a Sanepar, em Minas Gerais e no Paraná, são empresas de boa qualidade, são empresas com o controle do Estado, né, do Estado naquelas unidades da federação, que são empresas que funcionam bem. E que não necessariamente funcionariam melhor com o setor privado ou não, depende do projeto, né? E você chamou muito a atenção da importância das agências reguladoras. A partir dos anos 90, nós aceleramos o processo de transferência do Estado para o setor privado, mas nós também avançamos com as agências reguladoras, mas parece que no Brasil é tudo meio lento, né, Zaidan? Eu acho que a velocidade com as agências reguladoras, de qualidade, de garantia de recursos adequados para essas agências, de treinamento, preparação, sobretudo, para garantir que essas agências sejam protegidas da influência político-partidária e da influência do poder econômico. Isso, infelizmente, não avançou na proporção que nós gostaríamos, o que nós precisamos para que nós tenhamos realmente aquela regulação de boa qualidade a qual nos referimos antes. Então, a gente precisa fazer um investimento em regulação. Até onde eu percebo, e obviamente isso é um debate que vai ser feito, já houve audiência pública acerca da Sabesp, e também haverá uma série de audiências públicas, se não me engano são 8 audiências públicas que ocorrerão em diferentes localidades do estado de São Paulo, sobre a privatização da Sabesp. Eu acho que são oportunidades realmente de haver um debate amplo sobre como aprimorar, como melhorar, etc. Até onde eu percebo, o projeto do governo do estado de São Paulo, do governo Tarcísio, é um projeto muito interessante, porque ele propõe uma aceleração da universalização dos serviços. E isso significa, em vez de fazer aquilo que é a meta para 2033, atingi-la em 2029, acelerando uma coisa muito importante que nós falávamos antes da universalização. Então, esse empenho em dar um salto de investimento é muito positivo. Além disso, há uma preocupação também de dotar a Arcesp das condições para que você tenha um regulador. Hoje a Arcesp, a Agência Reguladora do Estado de São Paulo, já é bem melhor do que a média nacional. E ela pode ser ainda mais fortalecida. Há também estímulos à inovação tecnológica que são muito importantes. E uma manutenção de uma participação do Estado, que no projeto do governo do Estado de São Paulo, que se fala entre 15% a 30%, algo em torno a 20%, a gente poderia tomar como um número de referência, como um percentual que o Estado mantém
uma participação na empresa e também valoriza o patrimônio público, trazendo sócios privados que podem fazer esse salto de investimento. É um modelo, se a gente obviamente, com todas as diferenças de um outro setor, mas, por exemplo, o modelo Embraer, em que você mantém uma participação estatal, e essa participação estatal lhe dá direitos políticos para assegurar que determinadas diretrizes serão implementadas, e, ao mesmo tempo, você traz sócios privados com tecnologia e capital que dão um salto fenomenal na empresa. A Embraer hoje é uma das grandes empresas mundiais no ramo onde ela atua, e a Sabesp, eu tenho certeza que é uma empresa vocacionada para ser uma empresa líder no saneamento ambiental, não só no plano nacional. Estou olhando daqui a 20, 30 anos, não só no plano nacional, mas no plano das Américas e, quem sabe, no plano internacional, porque eu acho que o Brasil tem uma engenharia sanitária capaz de resolver problemas difíceis, extremamente complexos, como é resolver o problema das comunidades no Rio de Janeiro, como é colocar saneamento nas várias comunidades, por exemplo, no projeto do Novo Pinheiros e assim por diante. E eu acho que é esse conhecimento, esse conhecimento de uma colaboração grande e de uma estratégia que não é só de engenharia, mas também é uma estratégia social, ela pode ser muito importante para vários outros países, seja o Paraguai, seja a Índia, seja a Argentina e vários outros países latino-americanos também. Eu acho que a Sabesp tem essa vocação de ser uma grande empresa global, e para isso ela precisa capital, ela precisa participação. Nesse sentido, eu acho que esse debate é muito importante, Zaidan, para ser feito aqui no estado de São Paulo. Aqui na Rádio Bandeirantes, na manhã deste sábado, no Jornal Gente, nós conversamos com o economista Gessner Oliveira. Gessner, mais uma vez, muitíssimo obrigado pela tua atenção conosco, com o nosso ouvinte, para tratar de um tema tão importante. A gente volta a se falar aqui na RB, tá bom? Um grande abraço, bom fim de semana para você. Grande abraço, Ronald, grande abraço, Zaidan. É um privilégio começar aí o final de semana conversando com vocês e com os ouvintes da Rádio Bandeirantes. Valeu.